Olá, pessoal! Vamos para a nossa reflexão de hoje? Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele que derrame sobre nós as suas bênçãos, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Bom, hoje o Tomás está aqui do meu lado, então pode ter alguns ruídos na minha gravação. Pessoal, nós às vezes paramos para pensar, né? Por que será que está acontecendo tanta coisa estranha que não acontecia antes? Por que será que tem, por exemplo, tanto problema no nosso governo? Governos corruptos, pessoas que tentam usar o bem público para resolver uma questão pessoal, para os interesses pessoais. Por que nós temos aí grandes problemas da natureza, como esse coronavírus, por exemplo, essa pandemia toda que atingiu não somente nosso país, mas todos os países? Por que será que essas coisas acontecem? Será o fim do mundo? Não é? Às vezes a gente se pergunta, cada dia que passa, coisas estranhas têm acontecido. Essa questão da pandemia mesmo, às vezes a gente para pensar que um pequeno vírus, algo invisível, mudou a rotina de pessoas no mundo todo. Não tem para onde fugir, né? A gente fala, vou fugir daqui, o Brasil tem problema, vou para outro lugar. Não tem para onde fugir. Todo lugar tem o mesmo problema. Será que isso não é um ensinamento divino para que a gente possa entender que é preciso mudar alguma coisa? Deus é o criador do universo. Kardec perguntou para os espíritos, lá na questão 1 do livro dos espíritos, que é Deus, né? Nem perguntou nem o que é, nem quem é. Ele falou, que é Deus? E os espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, ou seja, tudo foi criado menos Deus. Então, Ele é o nosso criador, Ele é o criador do universo. Vocês acham mesmo que um criador que fosse criar tudo isso tão perfeito, Ele iria destruir um dia, né? Ele não vai destruir. Mas peraí, Ana Cristina, e esses flagelos destruidores que acontecem de vez em quando, tsunamis, terremotos, aviões que caem com muitas pessoas dentro, essa pandemia, né? Por que será que isso está acontecendo? Por que será que Deus permite isso? Lá no livro dos Espíritos, no capítulo 6º, que trata da lei de destruição, Kardec nos explica, né? Na verdade ele questiona os espíritos nos explicam que a destruição é uma lei da natureza. É necessário que tudo se destrua, às vezes, para renascer, não é? Ele diz que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Vocês já viram quando a gente vai fazer uma reforma? Que é preciso, às vezes, destruir uma parede para reconstruir e melhorar o espaço? Para a gente plantar algo, para nascer uma árvore, não é preciso ter destruição? Como assim, destruição? Pensa na semente. Ela precisa ser destruída como semente para se transformar e regenerar e produzir uma nova vida. Então, às vezes, nós passamos por uma necessidade de destruição, a necessidade de desorganização para encontrar um novo rumo. Aqui na questão 737, se alguém quiser depois aprofundar, do livro dos Espíritos, ele fala dos flagelos destruidores. E ele fala que Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores com o objetivo de fazer a humanidade avançar mais depressa, né? Então, a destruição, em alguns casos, é necessária. E aí eu vou contar uma história para vocês para a gente fechar a nossa reflexão. Dizem que o seu Zé, né, era um homem que chamava o senhor José, e ele tinha um pequeno sítiozinho. E ele plantava sozinho e colhia as coisas sozinho, e os vizinhos muito fofoqueiros, digamos assim, ficavam vigiando o seu Zé e falavam para ele assim, seu Zé, homem de azar é o senhor, hein? Sozinho aí para arar essas terras, nesse sol quente. Aí seu Zé ouvia aquilo e dizia, eu não sei se é sorte, eu não sei se é azar, mas eu aceito de bom grado as coisas que Deus me dá. Passado alguns dias, o seu Zé, o filho dele jovem, começou a ajudar o seu José. E eles arando junto, o vizinho fofoqueiro vinha de novo. Seu Zé, que homem de sorte é o senhor, hein? Arando aí sozinho, agora só tem seu filho, né, para te ajudar. E ele, eu não sei se é sorte, eu não sei se é azar, mas eu aceito de bom grado as coisas que Deus me dá. Passado mais algum dia, o filho do seu Zé adoeceu, não é? E aí o vizinho vinha de novo. Seu José, que homem de azar é o senhor, mas seu filho te ajudava, agora ele tá doente, né?
Eu não sei se é sorte, eu não sei se é azar, mas eu aceito de bom grado as coisas que Deus me dá. Tinha um cavalo, e o cavalo começou a ajudar. Ele tinha um cavalo que tinha sumido, e de repente o cavalo voltou com outra égua acompanhando. E o vizinho veio louco: seu Zé, mas que homem de sorte é o senhor? O senhor tinha um cavalo, perdeu, agora o cavalo voltou e trouxe uma égua, agora só tem 2 cavalos, só tem muita sorte. E seu Zé dizia: pois é, eu não sei se é sorte, se é azar, mas eu aceito de bom grado as coisas que Deus me dá. E aí, passado mais algum dia, estourou a guerra e vieram procurar todos os jovens que estavam em condições de lutar e iam para lutar na guerra. E o filho do seu José estava doente e não pôde ir lutar. E aí o vizinho, né, veio falar com ele da mesma forma. E aí o seu José repetia para o vizinho sempre a mesma coisa: eu não sei se é sorte, eu não sei se é azar, mas eu aceito de bom grado as coisas que Deus me dá. E é esse o ensinamento que o seu Zé traz para nós, não é? Às vezes a gente vê a situação acontecendo e acha que é algo ruim. A gente vê uma pandemia dessa acontecendo e a gente só vê o lado negativo. Mas e o lado positivo? O que é que nós estamos aprendendo com essa situação destruidora? Nós estamos usando máscaras, e as máscaras agora nos obrigam a olhar nos olhos das pessoas. Porque antes a gente conversava cada um olhando para sua telinha e ninguém olhava nos olhos. Agora, se você não olha no olho, você não entende o que a pessoa diz. Olha, nós estamos reaprendendo a olhar uns nos olhos dos outros. Nós estamos reaprendendo a conviver em família e a criar situações interessantes para convivermos bem dentro de casa. Nós estamos aprendendo que a tecnologia é muito boa por um lado, mas por outro ela estava nos distanciando das pessoas. E hoje, com esse excesso de tecnologia, porque estamos trabalhando online, estamos estudando online, estamos fazendo as nossas orações, os nossos cultos das igrejas, dos centros online, passe online, tudo online. E aí a gente já tá cansado da telinha, louco para sair pra rua, para abraçar as pessoas, ter contato físico com as pessoas. Vejam como Deus nos auxiliou com essa pandemia, não é? São somente alguns exemplos para a gente pensar. Será que eu estou dando importância para um abraço, para uma presença, quando eu estou com ela? Às vezes a gente estava na festa, cada um com seu celular e ninguém conversava. Agora a gente pode ficar muito no celular e a gente já tá cansado de tudo isso. Então, gente, essa reflexão nossa de hoje, ela vem mostrar para nós que tudo que está acontecendo no mundo é por desordem humana. É necessário que haja destruição, porém, muita coisa que está acontecendo é a desordem humana. E aí Deus permite para que nós possamos nos reorganizar. Porque Deus está no controle, Ele é o criador de tudo. E Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Ele está no comando. Às vezes parece tudo sem rumo, tudo perdido, mas não se preocupe, Jesus está no comando, e Jesus está no leme. Nós não estamos sozinhos. Então, que nós confiemos e agradeçamos mais e observemos no nosso dia a dia o que é que a gente precisa mudar para ser melhor. Porque quando nós mudarmos, o nosso mundo mudará também. E aí, assim como o Sr. José disse, vamos olhar para as situações e dizer: não sei se é sorte, eu não sei se é azar, mas eu aceito de bom grado as coisas que Deus me dá. Que Jesus nos abençoe a todos.